Nesse vídeo, vamos falar sobre o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau. Estudar o sinal de qualquer função é descobrir quando essa função é positiva e negativa. F é positiva quando os valores de f de x são maiores do que zero, isto é, o gráfico da função está acima do eixo x. E f é negativa quando f de x é menor do que zero, isto é, o gráfico de f está abaixo do eixo x. Então, fazer esse estudo é simplesmente descobrir quando o gráfico da função está abaixo ou acima do eixo x. Para funções polinomiais do primeiro grau, dois casos são possíveis. Primeiro, este é o eixo x. O gráfico é uma reta crescente. Nesse caso, a função ela é negativa até chegar em um ponto. Esse ponto é aonde o gráfico corta o eixo x, vai ser dado pela raiz da função. E depois da raiz, a função ela é positiva. A segunda situação é quando a função ela é decrescente, ou seja, a reta ela é decrescente. Nesse caso, a função ela é positiva até chegar num ponto que é justamente a raiz, então a função é positiva antes da raiz e negativa antes da raiz. Então basta a gente analisar duas coisas para fazer o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau. Se a reta é decrescente ou crescente, isso vai ser dado pelo coeficiente angular, e ainda descobrir quem é a raiz, pois a raiz vai ser um ponto onde a função vai mudar ou de negativa para positiva no primeiro caso, ou de positiva para negativa no segundo caso. Vamos dar um exemplo. Bom, estude o sinal da função f de x igual a menos 2x mais 4. Então, vamos primeiro descobrir a raiz dessa função. Bom, então, para descobrir a raiz dessa função, igualamos a expressão da função igual a zero e descobrimos que a raiz é igual a 2. Então, esse seria o primeiro passo. Segundo, é verificar se a reta ela é crescente ou decrescente. Como o coeficiente angular ele é negativo, a reta é decrescente. Então, por último, a gente faz um esboço bem simples desse gráfico. A gente coloca apenas o eixo x, não precisa colocar, nesse caso, o eixo y. A gente sabe que a reta ela é decrescente e que esse ponto aqui, a reta corta o eixo x quando x é igual a 2. Então, a função ela é positiva antes do 2 e negativa depois do 2. Resposta: f é positiva. Então, f é positiva em menos infinito, vírgula 2, ou seja, desde a esquerda para a direita, a função ela é positiva até chegar no número 2. E f é negativa depois do 2. Então, essa é uma das maneiras de dar a resposta. Vamos fazer mais um exemplo.
Estude o sinal da função f de x é igual a 3x menos 8. Primeiro, a gente vai determinar a raiz. Então, a raiz ela é igual a 8 terços. Segundo, a gente analisa o coeficiente angular. Nesse caso, ele é positivo, a reta ela é crescente. Então, para a gente fazer o nosso esboço, a gente faz no eixo x. A gente sabe que essa reta ela é crescente e que esse ponto aqui é o ponto 8 terços. X igual a 8 terços. Então, fazendo a análise do gráfico, a gente tem que a função ela é negativa antes do 8 terços e positiva depois do 8 terços. Resposta F é positiva. Então, ela é positiva depois do 8 terços e F é negativa antes do 8 terços.